Muitas vezes nós estamos atravessando por problemas e buscamos a Deus. E vamos na igreja e fazemos oração, e lemos a Bíblia, fazemos campanha na igreja. E não adianta, a situação continua a mesma. O problema não se resolveu, a porta não se abriu. Por quê? Por que será que a bênção demora tanto para chegar, sendo que para Deus seria tão fácil resolver aquele problema em um instante? Em Tiago, capítulo 1, do versículo 1 ao 8, nós encontramos três segredos aqui, três motivos. Um desses três motivos geralmente são os mais comuns. Um desses três motivos é os que estão impedindo a bênção de chegar até você. Repetindo, anote aí para você ler aí. Tiago 1, do versículo 1 ao 8. Vamos ver aqui três motivos. Vamos ver quais são esses motivos. Um deles impede a bênção de chegar até nós. Eu quero destacar primeiramente o motivo que está no versículo 6 e 7. Repetindo, Tiago 1, 6 e 7. Aqui está escrito que o homem que pede alguma coisa para Deus, mas duvida, não confia plenamente, é como uma onda agitada pelo vento, e esse homem não recebe nada de Deus. Está escrito assim: peça com fé, não duvidando, pois o que duvida é como a onda do mar agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Está sendo claro aqui a palavra de Deus que a pessoa que pede a Deus, mas não confia, duvida, não vai receber. Será que nós confiamos de fato em Deus ou só acreditamos nele? Há uma diferença nisso e é fácil saber. Vamos fazer um teste se nós acreditamos ou confiamos em Deus? Veja só, no nosso dia a dia nós somos obrigados a confiar em profissionais. Um advogado, despachante, um mecânico, um médico. E quando nós recorremos a um profissional, nós não ficamos em cima dele vendo o serviço, não ficamos com medo dele não conseguir fazer o serviço, nós entregamos o serviço para ele e temos a certeza que vai dar certo, que ele vai resolver. Por exemplo, você vai num despachante, você deixa dinheiro lá, se é um despachante da sua confiança, você deixa mesmo um valor alto, documento, imposto, multa, deixa um recibo, documento do seu carro lá e você confia. Você não vai com ele até a delegacia, não vai com ele até o banco, você não tem medo dele roubar aquele dinheiro, de escrever errado alguma coisa no seu documento. Você simplesmente entrega e vai buscar no dia seguinte ou no outro que ele mandar você ir buscar. Você tem certeza que vai ser lá tudo certinho, não é verdade? Um mecânico, o motor de um carro travou, o mecânico vai abrir o motor inteiro. Se é o mecânico da sua confiança, você tem certeza que ele vai saber montar aquele motor. Mesmo que você chegue lá e veja o motor desmontado numa caixa de papelão, uma peça aqui, outra peça ali, você não fica com medo. Será que ele sabe montar esse motor? Será que vai faltar peça? Não. Você sabe que ele vai montar o motor. E você vai pegar aquele carro, você vai pôr na pista, vai viajar, porque você confia no trabalho dele. Um médico, se você tem que fazer uma cirurgia, por exemplo, você vai ter que confiar mais ainda, porque com você, o seu corpo, você vai de repente tomar uma anestesia, vai dormir, vão cortar uma parte do seu corpo, fazer uma cirurgia, alguma coisa, e você confia. Você deita na cama ali e você dorme, confiando que o médico sabe fazer aquilo. Bom, se nós temos que confiar em homens, quanto mais não vamos confiar em Deus, não é mesmo? E como saber se nós confiamos em Deus ou não? É fácil saber. Se diante dos problemas você se desespera, você não, ou eu, se eu me desesperar, eu não estou confiando em Deus. Agora, se diante dos problemas eu peço a Deus e eu fico tranquilo, é sinal que eu estou confiando. Quer ver um exemplo muito fácil de você se autoavaliar, se você confia em Deus ou não? Está lá em 2 Reis, capítulo 6. Anote aí e leia. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 a 17. Repetindo, 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 a 17. O que acontece aqui? O profeta Eliseu e o seu seguidor, seu discípulo,
Geazi, eles estavam numa mesma situação, o mesmo problema. Inimigos cercaram eles de carro, desculpa, de a cavalo. E só que teve uma diferença. Geazi ficou desesperado. No versículo lá você vai ler assim: ele disse: Ah, Senhor, o que eu vou fazer agora? Né? Então muitas vezes nós estamos assim: Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Não tem mais jeito. Se nós nos desesperamos como Geazi, nós estamos mostrando que falta de confiança em Deus. Porém, o profeta Eliseu estava despreocupado, estava confiante, estava tranquilo. E pediu a Deus que passasse essa tranquilidade ao seu discípulo, abrindo os olhos dele, e eles viram, o Geazi viu ali cavalos de fogo, anjos que estavam ali, e Eliseu havia visto isso antes dele. Então, se diante das dificuldades nós nos desesperamos como Geazi, nós não estamos confiando plenamente em Deus. Mas se nós estamos tranquilos como Eliseu, então nós estamos confiando em Deus. Por falar em confiar, o salmista Davi também nos ensina no Salmo 46, numa situação também, ele diz assim: Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Muitas vezes você também não sabe de onde vai vir o socorro. Como vai resolver aquele problema? E o próprio Davi que perguntou, ele responde: O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por que ele não disse assim: Olha, o meu socorro vem do Senhor? Por que ele disse: Vem do Senhor que fez os céus e a terra? Para lembrar o poder de Deus. Se Deus fez os céus e a terra, como que ele não vai poder resolver o nosso problema? E lembrando que naquela época as pessoas não sabiam que existiam outros planetas ainda, né? Nós sabemos que Deus fez os céus, a terra e outros planetas ainda, além do Sol, a Lua, as estrelas, etc. Então, lembrando do poder de Deus, nós confiamos mais nele. Muito bem, então eu disse que tinha três motivos. Um desses três motivos impede a bênção de chegar até você. A dúvida é um dos motivos. A solução é confiar. Mas vamos supor que você tem uma fé inabalável, você confia plenamente em Deus, mas mesmo assim a bênção não está chegando ainda. Então o problema é outro, não é falta de confiança. O problema, voltando para Tiago 1, está no versículo 8. Homem de ânimo duplo, inconstante em seus caminhos. Ânimo duplo, a pessoa que tem ânimo para fazer o bem, mas também tem ânimo para fazer o mal. Ou seja, o pecado. Muitas vezes o pecado é nosso único problema e o que traz outros atrás dele. Lá em Isaías 59 está escrito que as mãos de Deus não estão encolhidas para não abençoar. Se não estão encolhidas, por que não está abençoando então? Também está escrito que, leia lá Isaías 59, primeiro versículo, os ouvidos do Senhor também não estão tapados para que não ouça, ele não é surdo. Mas se ele não é surdo, por que não está me ouvindo então? A resposta no versículo 2: Os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus, porque Ele é santo, e dessa forma Ele não vos ouve. Então, o segundo motivo, pecado. É claro que não adianta a gente ter confiança em Deus, ter fé em Deus, mas estar praticando o pecado. Nós não vamos alcançar a bênção também dessa forma. A Bíblia também diz que aquele que encobre os seus pecados nunca vai prosperar. Então, já está dois motivos aí. Dúvida, que também é um pecado, incredulidade, e qualquer outro pecado impede a bênção de chegar até você. Agora vamos supor que você não duvida do poder de Deus, você confia em Deus e você já largou o pecado. Então, não chegou a bênção ainda? Tem mais um motivo, calma. Ainda em Tiago 1, no versículo 3 e 4, fala sobre a aprovação da nossa fé. Muitas vezes você não está em pecado e muitas vezes você confia em Deus o suficiente, mas Deus está provando a sua fé para te aperfeiçoar. Veja só, Tiago 1, 3 e 4. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança contribui para que sejamos perfeitos e íntegros. Conclusão: ou incredulidade, ou é pecado, ou Deus está provando a nossa fé. Solução: quanto à incredulidade, é confiar. Contra o pecado, santificar. E se é caso de provação da fé,
paciência. Só resta isso. E não se esqueça que Jó, quando está sendo provado, e muito provado, ele estava orando pelos seus amigos. Em situação bem pior do que os amigos, ele estava orando pelos amigos quando Deus o atendeu e Deus mudou a sua situação. Então, mesmo que você esteja passando por uma provação, por dificuldade, não deixe de servir a Deus, não deixe de orar a Deus, não só por você, mas pelas outras pessoas também. Depois você lê aí o Tiago de 1 a 8 e lembre dos 3 motivos. Tenho certeza que com essa palavra a sua bênção está mais perto de você agora.